E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da educação física e as diferentes abordagens que já foram utilizadas nessa disciplina. E hoje vamos resolver questões de concurso sobre história da educação física e abordagens da educação física. Então fica aí que a gente vai ver tudinho logo após a vinheta. Beleza, eu sou o professor Saulo Bezerra e eu tenho muito material aí para concurso. Se você está estudando para algum concurso público, vai lá no meu site que lá tem muita coisa para você acessar. Eu tenho as apostilas que são divididas por banca. Então, se você vai fazer algum concurso de educação física, procura saber qual é a banca que vai elaborar a sua prova e vai lá no meu site, ver se tem apostila específica para essa banca. E se não tiver, compre as apostilas de temas específicos, que é justamente isso que eu estou lançando aqui agora pela primeira vez. No meu site já tinha muitas apostilas de bancas, deixa eu abrir aqui meu site para você ver. Ó, vindo aqui no meu site e clicando aqui em cursos, você tem cursos com certificado, se você precisa de horas complementares para a faculdade, vários cursos aí com certificado. Aí aqui embaixo tem as apostilas por banca, ó. Se você vai fazer concurso para alguma dessas bancas, compre, é sensacional. E se não tem aqui a banca que você vai fazer um concurso, aqui embaixo tem por temas, ó. Eu estou lançando agora as apostilas separadas por tema, por um preço tão barato que vai te surpreender. Então eu já coloquei esses 4 temas aqui, mas eu estou produzindo mais ainda. Vai ter vários temas, todos os temas que caem em concurso vão estar aqui para você comprar de uma por uma e estudar bem estudado para a sua prova. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó, essa primeira apostila, que ela engloba duas coisas, 2 temas num só. Porque veja bem, abordagens da educação física e história da educação física não é a mesma coisa. Até porque tem algumas abordagens que são atuais, não são mais história, são atuais. Então são 2 temas distintos. Porém, muitas vezes eles estão misturados. Então por isso nessa apostila aqui eu coloco as duas coisas. Todas as questões que eu achei de história da educação física ou de abordagens da educação física estão nessa apostila aqui, beleza? Compra aí que você não vai se arrepender. Então vamos lá resolver as questões. Deixa eu passar aqui. Olha, essa é a apostila, tá aqui, ó, história e abordagens da educação física, e você vai lá resolver todas as questões. Então eu vou colocar uma questão para você na tela, e como eu sempre digo, não adianta nada você assistir o vídeo sem pausar. Então você vai primeiramente pausar o vídeo, resolver a questão e só depois você solta o vídeo para ver minha explicação. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui algumas para você resolver nesse vídeo, para ficar um pouco mais balanceado, não vou fazer na sequência. Então vamos começar por essa questão 2 aqui, ó, que foi pela banca US em 2018. Pausa o vídeo, resolve essa questão aí e depois solta para ver a explicação. Beleza? Então vamos lá para a resolução da questão. A educação física na escola, no entendimento de suas tendências, passou por diversos contextos históricos. Tá vendo aqui, ó? Na mesma questão ele fala de tendências e de história da educação física. Especificamente, a tendência que imperou na época da ditadura militar no Brasil possuía como característica bem. E aí, será que você acertou essa questão? Bom, a resposta é a letra A. Muita gente erra essa questão, porque se você não conhecer a história da educação física, ao ler, você vai pensar o quê? Época da ditadura militar. Então a educação física era militarista. Jamais, muito pelo contrário. No meu canal tem um vídeo de aula sobre a história da educação física. Se você não assistiu ainda, assista. E lá eu explico bem direitinho essa questão, que muita gente acha que na ditadura militar a educação física era militarista, mas não, muito pelo contrário. A educação física militarista no Brasil foi muito antes da ditadura militar. Foi lá no período de guerras. Na época da ditadura militar não era período de guerras. Então, a educação física no período militar era uma educação física esportivista, porque o governo militar investiu muito em esporte no país como uma forma de autopromoção do regime. Está bem explicado na minha aula, então aqui não tinha para onde errar. Na hora que eu li essa questão, eu bati a vista aqui e já vi, letra A. Não precisava nem ler o resto, ó. Porque na hora que eu vi, ó, a tendência que imperou na época da ditadura militar no Brasil possuía como característica o esportivismo, tecnicismo, militarismo,
Muito fácil, esportivismo. Eu nem precisava ler o resto. Mas ó, esportivismo, que se preocupava com a valorização do gesto e do rendimento técnico, dando ênfase à competição. Justamente isso. Ditadura militar no Brasil foi a educação física competitivista, beleza? Não vou me aprofundar muito aqui não. Compra a apostila para se aprofundar mais. E também no meu canal tem vários vídeos que eu já expliquei isso, então não vou falar muito aqui não, beleza? Deixa eu passar para outra questão aqui. Vamos de banca IBFC, ó, na mesma apostila. Lá era a questão S, aqui banca IBFC. Resolve a questão 8, beleza? Resolve aí, pausa. E agora vamos para a resolução. Vamos lá. A história da educação física na primeira metade do século XX, ou seja, de 1900 a 1950, mais ou menos, primeira metade do século XX, mostra que a mesma sofreu ao longo desse período influência de diferentes correntes de pensamento filosófico, tendências políticas, científicas e pedagógicas. Sobre esse aspecto, analise as afirmativas. Vamos lá. Até a década de 50, a educação física ora sofreu influência proveniente da filosofia positivista da área médica, por exemplo, o higienismo, de interesses militares, nacionalismo, instrução pré-militar. Bom, a redação aqui está um pouquinho confusa, mas é isso que ele quis dizer, que a educação física nesse período sofreu influência da área médica, higienismo, e da militar, militarismo. Exatamente. As primeiras tendências ali da educação física foram as higienista e militarista. Duas tendências tão parecidas que muita gente confunde, muita gente mistura as duas, diz que é a mesma coisa, outros fazem a separação, mas foram essas duas tendências nessa época, higienismo e militarismo. Tranquilo. Vamos ler a 2. Em meados do século XX, ocorreram mudanças tanto na educação física quanto na educação de modo geral, influenciada pelo pensamento pedagógico de então, como por exemplo a vertente escola novista. Exato, também explico isso muito bem no meu vídeo, se você não assistiu, assista. Beleza, é isso, movimento escola nova foi um movimento que, por volta daí de 1950, metade do século XX, foi nível global. O mundo todo passou por essa mudança, passando da educação tradicional para uma nova escola, focada na formação do cidadão, na formação socioafetiva, etc. Como uma escola é hoje em dia, que não é só tecnicismo, não é só passar conteúdo e pronto. Então essa mudança foi acontecendo nesse período no mundo todo, mas no Brasil teve uma quebra nessa mudança que foi a nossa ditadura militar. Beleza? Então, segunda correta. Terceira, a partir da segunda metade do século XX, ocorreu a importação de modelos e práticas corporais como os sistemas ginásticos alemão e sueco e o método francês. Errado, porque não é da segunda metade do século XX, é lá no início. A educação física higienista, militarista era justamente influenciada nesses métodos ginásticos europeus, então totalmente errado. Beleza? Resposta correta aí é a letra D, então só 1 e 2. Quando eu vou estudar história da educação física, eu não perco meu tempo decorando data. Eu eu aprendo, eu tento entender a ordem que as coisas aconteceram. Período de guerra, então é assim. Ditadura militar, então foi isso. Então, marxismo, movimentos operários, o que estava acontecendo na Europa, etc. Então você vai entendendo, decorar a data não. Uma vez perdida, alguma banca coloca uma questão que você tinha que decorar a data. E eu não tô nem aí, eu erro essa questão, não tô nem aí, porque eu não perco tempo decorando data. Beleza? Vamos para outra questão aqui, ó. Agora FGV, uma grande banca. Questão 9. Pausa o vídeo aí e resolve. E agora vamos para a explicação. Numa perspectiva crítico-superadora, os jogos e as brincadeiras, como qualquer conteúdo da disciplina, devem provocar nos discentes Vamos lá, segundo a crítico-superadora, o que os jogos e brincadeiras devem despertar no aluno? Letra A, reflexão histórica das bases materiais que alicerçam o modo de produção da nossa sociedade. Perfeito! Não sei se para você foi fácil, mas aqui está esfregando na sua cara que essa é a resposta. Por quê? Palavras-chave, crítico-superadora, histórica, reflexão histórica, processo histórico, bases materiais que alicerçam o modo de produção da nossa sociedade. Crítico-superadora é base marxista, Karl Marx, comunismo, socialismo, modo de produção, meios de produção, etc. É revolução, crítico-superadora é isso. Então você acha essas palavras, matou a questão.
Mas vamos ler as outras. B. Discussão descontextualizada sobre as condições de vida. Já matou a questão, né? Claro que não. Descontextualizado. Viu uma palavra dessa aí? Tchau. C. Ação teleológica que busca a manutenção das estruturas sociais. Crítica superadora é transformação social. É revolução. Vamos quebrar tudo, vamos mudar tudo. D. Interação judicativa no sentido de julgar a realidade atual para buscar meios eficientes de sua reprodução estrutural. Não, ele coloca palavras difíceis aqui, mas reproduzir não. É para transformar, é para modificar. Beleza? Letra E. Interpretação pós-estruturalista da sociedade que afirma o materialismo histórico dialético como ciência verdadeira. Bom, aqui você iria ficar em dúvida entre A e E, porque dificilmente você iria saber se essa E está certa ou errada. Ficaria em dúvida, letra A ou letra E. Eu já marcaria logo a A, porque ela está muito mais clara. Por quê? Veja bem, lê a A. Reflexão histórica das bases materiais que alicerçam o modo de produção na nossa sociedade. Tranquilo, correto. Vamos para B. Interpretação pós-estruturalista. O que é isso? Eu não sei. Se eu não sei, pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Fica na dúvida. Então, se a E, eu estou na dúvida, e a A para mim está muito mais claro, eu vou de A. Então é isso. Tinha como errar. Mas eu quero entender melhor. Na apostila tem um link ali que eu boto. O seguinte, ó, interpretação pós-estruturalista, que afirma o materialismo histórico dialético como ciência verdadeira. Está errado, porque os filósofos chamados de pós-estruturalistas são justamente os que criticam o materialismo histórico dialético e não os que afirmam ele. É justamente os que criticam, beleza? Então, para se aprofundar mais, compra a apostila. E agora vamos para a questão de outra banca na mesma apostila. Quarta banca já na mesma apostila, ó, Consulpan. Resolve aí a questão 12, pausa o vídeo. E agora vamos para a explicação. As abordagens pedagógicas marcaram a virada cultural da educação física na escola. Nesse sentido, o paradigma cartesiano foi substituído por perspectivas renovadoras da área. Assinale a alternativa incorreta sobre a abordagem crítico-superadora. Você já sabe, né? Se você vai fazer um concurso, estude crítico-superador até não aguentar mais, porque não tem nem perigo de não estar na prova. Vamos lá, incorreta. É considerada uma abordagem pós-crítica e tem como objeto de estudo a cultura corporal. Bom, ela tem como objeto de estudo a cultura corporal? Sim, não tem dúvida nisso, né? Lógico que sim. Agora, ela é uma abordagem pós-crítica? Fica a dúvida. Bota interrogação, vamos ler as outras. B. O princípio curricular da provisoriedade dos conhecimentos visa organizar e sistematizar os conteúdos de ensino, rompendo com a ideia de terminalidade. Exatamente, esse princípio está lá no livro Coletivo de Autores, Provisoriedade dos Conhecimentos, que os conteúdos eles são meios e não os fins da educação, beleza? C. Essa abordagem tem como característica a contextualização dos fatos, o resgate histórico no ensino de elementos da cultura corporal. Perfeito, né? Se você não sabe disso, está precisando estudar mais. Crítico superador, isso é lógico. Leia o livro várias vezes, assista vídeos explicando, leia artigos, que vai dar certo. D. A abordagem crítico superadora vai de encontro ao ensino acrítico e tecnicista dos conteúdos da educação física escolar. Por isso é considerada uma perspectiva crítica. Justamente, a abordagem crítico superadora ela se contrapõe ao ensino tecnicista clássico. Por isso ela é considerada crítica. Então, perfeito. Então, a incorreta só pode ser a letra A. E é lógico, de onde que a crítica superadora é uma abordagem pós-crítica? Eu já ouvi 300 milhões de vezes que é uma abordagem crítica. São as teorias críticas da educação física. Uma delas, a abordagem crítica superadora, a principal. E o próprio nome está dizendo, crítico superadora, né? Não é à toa. Então, letra A, tranquilo. Vamos resolver mais uma da FGV. Essa número 10 aqui, eu me confundi aqui. Em vez de eu colocar FGV, eu coloquei foi Secretaria de Educação de São Paulo, né? Mas era para ter botado FGV. Essa 10 é da FGV. Então, resolve ela aí. Só para finalizar
as 5 questões nesse vídeo. E lembrando, se você ainda não deixou uma curtida nesse vídeo, deixa uma curtida aí, porque isso ajuda o canal. Se você está assistindo aqui meus vídeos, é porque eu estou lhe ajudando. Se eu estou lhe ajudando, você precisa me ajudar. Porque quanto mais curtidas os vídeos tiverem, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, mais o meu canal vai crescer e mais eu vou poder gravar vídeos. Beleza? Então vamos lá. O conteúdo, unidade temática esportes, em uma perspectiva crítico-reflexiva da educação física, deve focar, ou seja, o esporte sendo trabalhado por uma perspectiva crítica. O que é que ele deve focar? Os gestos motores? Claro que não, né? As atitudes, as regras, os marcos antropológicos, as relações culturais e o fim das práticas corporais. Bom, para mim, parece. Coloco a interrogação, vamos ler a próxima. C. As atitudes, as regras, as vivências motoras, os marcos históricos e o diálogo com o contexto cultural e social. Também parece. Coloco outra interrogação, vamos ler. D. A aptidão física para a saúde e a performance, claro que não. E. A dimensão lúdica e a vivência não esportiva, não planejada, também nada a ver. Então fica em dúvida entre B e C. Então vamos ler de novo. Já tem 50% de chance de acertar, mas vamos ler. B. As atitudes, as regras, o marco antropológico, as relações culturais e o fim das práticas motoras. Esse final deixa um pouquinho confuso, ó. E o fim das práticas motoras. Então, o conteúdo esporte, numa perspectiva reflexiva, ela deve focar o fim das práticas motoras? Tá um pouquinho confuso. Como assim? Ela deve focar o objetivo, a finalidade das práticas motoras ou acabar com as práticas motoras? Tá ambíguo isso aí. Fica meio na dúvida. Vamos ler a C. As atitudes, as regras, as vivências motoras, os marcos históricos e o diálogo com o contexto cultural e social. Você acha alguma dúvida na C? Você acha alguma coisa aí que pode estar errado? De novo, as atitudes, as regras, vivências motoras, marcos históricos e o diálogo com o contexto cultural e social. Não vejo nada que possa estar errado. Inclusive, olha essa diferença aqui. A letra C diz vivências motoras. E já a letra B diz fim das práticas motoras. E aí, qual você vai marcar? C, né? Com certeza. É assim que a gente resolve uma questão. Não é sempre que você vai ler a questão e vai saber a resposta. Não. Várias e várias questões você vai ficar em dúvida entre duas. Então você vai ler e procurar um motivo para marcar uma. É assim que você aumenta a sua quantidade de acertos. Vai acertar tudo? Não, mas vai aumentar a quantidade de acertos. Para passar num concurso, você não tem que acertar tudo. Você só tem que acertar mais que os outros. Então, uma questão que você acertar mais do que os outros, passou. É assim que se faz. Beleza? Bom, vou parar por aqui. Nós resolvemos hoje aí 5 questões. Coloca aqui nos comentários quantas você acertou, para eu saber como é que tá o nível de vocês. E não se esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário aí para ajudar o canal a continuar crescendo. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, para não perder nada que eu postar, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, continua aí focando forte nos estudos que no final tudo vai valer a pena para você. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!